Com grande alegria de estarmos aqui reunidos como aprendizes da doutrina do Cristo que todos nós somos, iniciando por expressar nossa gratidão a Deus por estas oportunidades únicas e felizes aos nossos corações, de nós encarnados e todos os que em espírito também se encontram aqui reunidos. E como irmãos, aprendizes que todos nós somos, porque eu também estou aprendendo. Então o tema é Evangelho, a ciência psicológica do ser. Nós vamos estar passando por questões onde vamos estar refletindo juntas. Se tiver tempo no final, vamos estar à disposição para perguntas, ou se não tiver tempo, é só me procurar depois. Então vamos iniciar nossas reflexões de hoje com o pensamento de Herculano Pires no livro Introdução à Filosofia Espírita. Então ele diz assim para nós: o Espiritismo é a síntese essencial dos conhecimentos humanos aplicado à investigação da verdade. A investigação da verdade entendendo as leis de Deus, que todos nós estamos aprendendo e temos as primeiras páginas desse conhecimento. Ele desfigurou aqui, né, mãe? Vou ver se eu consigo. O Evangelho é precioso tratado de psicoterapia contemporânea para os incontáveis males que afligem a criatura e a humanidade. Dá licença, eu vou ter que pegar meu médico, porque eu acho que isso aqui não tem como regular não, né? Porque ele não está pegando o slide direito. Tem como colocar alto? Então ali nós aprendemos com Joana de Ângeles, que ela está dizendo aqui para nós, que o Evangelho é precioso tratado de psicoterapia contemporânea. Por quê? Porque traz as lições sobre os ensinos de Deus que nos ajudem a todos nós, como espíritos em evolução, a compreender melhor os conceitos que Deus oferece à humanidade, que o Filho seu Jesus trouxe para nós. E nós falamos que Joana está colocando contemporânea, porque realmente isso está acontecendo muito na atualidade, onde as criaturas estão sofrendo muito, e nós mesmos às vezes, por desconhecer a verdade. E aí prosseguimos então agora, aprendendo com Emmanuel, que ensina assim: somente com a cooperação do Espiritismo poderá a ciência psicológica definir a sede da inteligência humana, não nos complexos nervosos ou glandulares do corpo perecível, mas no espírito imortal. Isto nos ajuda a entender que nós somos espíritos, que temos um perispírito e que nos manifestamos no corpo físico. Portanto, a questão dessas questões psíquicas, elas não estão no biológico, e sim no nosso ser psicológico, que todos nós somos. Começando por Emmanuel, que então ele começa a dizer, no primeiro capítulo, nós vamos fazer uma viagem no Evangelho, porque o tema Evangelho, a ciência psicológica do ser, nós vamos fazer uma viagem dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, dentro de um olhar psicológico, como nós podemos decodificar os ensinos que nós vamos aprendendo. Então, o capítulo 1, não vim para destruir a lei, se refere aos estudos nossos sobre as leis psíquicas. Quando foi falado, não vim destruir a lei, Jesus não veio destruir as leis anteriores, mas veio complementá-las, veio vivê-las, e ele veio viver então a lei do amor. Por isso que são leis psíquicas que nós estamos sendo convidados a também desenvolver. E Emmanuel diz: se te propões a iluminar a própria alma e se queres seguir adiante em processo de elevação, aprende a resolver teus problemas contigo e Deus. Veja que nós estamos falando leis psíquicas. Aprenda a resolver teus problemas no sentido de nós, como criaturas em Deus, que estamos evoluindo, compreendendo melhor as leis de Deus, aprendendo as nossas deficiências que nós trazemos através das diferentes reencarnações. Resolvendo isso quer dizer nos atualizando e desenvolvendo o nosso psiquismo de acordo com o psiquismo divino. Ainda Emmanuel diz: realmente o que mais importa é o que sucede dentro de ti. No meio de todo esse processo aqui da ciência psicológica do ser, onde nós estamos refletindo sobre a ciência divina, o que importa não é nosso exterior, mas sim o nosso interior. E a gente pode se perguntar: como me encontro? Como nós nos encontramos na nossa
no nosso psiquismo em relação ao psiquismo divino, onde a lei do amor que vem do Criador envolve a todos nós. Então a questão aqui, o convite é para que nós constantemente vamos tomando consciência de quem verdadeiramente nós somos na nossa interioridade, para então podermos nos atualizar dentro do processo renovador. Segundo capítulo, meu reino não é deste mundo. É um convite para o desenvolvimento da felicidade real. Reflexão, aonde que está o foco da minha existência? Está neste mundo, então nós não estamos seguindo a orientação de Jesus, que nos diz que não é deste mundo. A felicidade, realmente, ela é oriundo quando nós vamos conhecendo as leis de Deus. Somente na medida que atualizarmos o nosso coração, nossa mente em Deus, que construímos a felicidade real, que é oriundo da construção de valores que são atemporais. Isso quer dizer, não aqui da terra. Reino pode se entender como o centro das atenções da vida na consciência. E nós podíamos perguntar, onde que é o centro das minhas atenções no presente? Cada um pode responder por si. Qual é o foco do meu viver? Da minha realidade espiritual, perguntando-nos como vivemos nossa vida, nas escolhas que fizemos diariamente, já que Jesus diz, meu reino não é deste mundo. Então, aonde que eu tenho meu foco? Eu vivo eticamente ou não? Estou buscando viver mais eticamente? Desenvolvo questões otimistas ou predomina o pessimismo em mim? Nós nos sentimos mais confiantes ou tementes perante a vida a qual estamos vivendo? Estamos participando da nossa evolução mais ativamente ou mais passivamente? Acreditamos que somos nós os autores do nosso destino ou esperamos que o mundo lá fora mude para então nossa questão interior mudar? São reflexões. Para a parte emocional psicológica, nesse sentido do convite da felicidade interior, o foco vai então estar no mundo íntimo e observando nossas energias psíquicas. O que queremos dizer com isso? Quais são nossos pensamentos e sentimentos que resultam na energia psíquica de cada um de nós? Quanto mais vamos nos atualizando no bem, mais essas energias manifestam o bem em nós. É necessário fazer um movimento de ruptura com a cristalização para operarmos em nossa cristificação. Ruptura porque todos nós trazemos uma bagagem milenar de condicionamentos de hábitos que muitas vezes não retratam a felicidade interior, porque cultivamos a felicidade exterior. E como Jesus diz, meu reino não é deste mundo, então nós trazemos bagagens, conceitos, valores que necessitam ser atualizados para que nós vamos então nos cristificar. A afirmação do Cristo nos dá segurança, claro, porque se ele está dizendo meu reino não é deste mundo e nós estamos neste mundo físico como consciências em evolução, então procurar os referenciais da construção da felicidade real, interior, essa é duradoura, porque nós não somos da terra, vamos sair da terra mais cedo ou mais tarde via a desencarnação. Então quando buscamos os valores reais, gera insegurança, porque a segurança em verdade vem de Deus. Fora disso, nós podemos ficar muito inseguros. E nesse processo de conquista de felicidade interior, nós estamos escolhendo desenvolver a nossa individuação. Somos todos filhos de Deus, nós somos seres únicos e nós somos os autores por desenvolver este processo de individuação através do cultivo da ética superior do Evangelho, que são todos os valores que estamos falando. Há muitas moradas na casa de meu Pai. É outro capítulo, então, que vem nos falar sobre o Deus imanente. Muitas moradas, psicologicamente, são os diferentes estados de consciência. Muitas moradas na casa do meu Pai quer dizer que tem muitos planetas, muitas diferentes moradas, onde nós já estagiamos, onde ainda vamos estagiar, mas também podemos falar de diferentes estados de consciência do Espírito perante si em relação a Deus, mesmo aqui na Terra. Cada um de nós é único. Casa, entendemos que é o universo. Nós somos seres espirituais, agraciados por Deus para aprender no universo infinito. Olha que maravilha, que misericórdia de Deus. Não estamos enclausurados somente na Terra. E Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Então ele está ensinando para nós, como estagiários, como aprendizes, para que nós não nos aflijamos, não acalente culpas. Como aprendizes que somos naturalmente, que vamos ter desafios pela frente, mas podemos
Se queremos nos situar como aprendizes, nos afligir menos, porque vamos entendendo melhor as experiências transitórias da vida em Deus. Sem culpas, porque ninguém evolui com culpas. Todos nós já nos equivocamos e aprendemos que os equívocos fazem parte da aprendizagem, então vamos adiante. Entender que tem muitas possibilidades no nosso caminho evolutivo. Em vez da culpa, ela muitas vezes chega da nossa rigidez interior. Errei, então me culpo, me condeno. Não. Diante de erros, diante de experiências, tem infinitas escolhas, possibilidades que podemos fazer diferente a cada momento. Damos-nos estas oportunidades. Capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse nascer de novo é um convite para a autotransformação individual. Nascer de novo, lembra de Nicodemos, o grande doutor da lei na época de Jesus. Jesus estava falando, o mestre, e o doutor da lei disse: mas como, Senhor, pode um homem velho entrar num corpo novo de criança? Porque ele estava olhando na visão do corpo. Nós aqui nascer de novo, da proposta que Jesus nos oferece de autotransformação, é nascer de novo em novas ideias, em novos valores, em novos modelos de vivência. Apesar de tudo, diz Emmanuel, a vida te busca novas empresas de trabalho e renovação. Independente do que tenha acontecido, independente do que vem acontecendo, a vida nos busca, porque nós estamos nos movimentando dentro do amor de Deus, o amor de Deus que nos guia. Então, quando queremos paralisar ou fugir, ele vai nos remeter de volta. Novos processos de renovação. Defesas conscientes ou não se levantam entre nós e o acontecimento, promovendo desconexão afetiva. Sem querer nascer de novo, isto quer dizer, sem querer crescer diariamente perante as experiências desafiadoras normais a todos nós, se não tivermos conscientes, o nosso processo inconsciente também emerge e nós podemos paralisar temporariamente. O renovar, transformar é a proposta que Jesus nos faz. E vão emergindo anestesias, racionalizações, ocupações, providências, enfim, modos de perdermos o controle. Nós não queremos mais estar controlando nada, ninguém, porque somos criaturas livres no universo. E quando vamos desenvolvendo o nosso psiquismo em Deus, nós vamos apenas aprender a controlar o que nós pensamos, sentimos e fazemos. E diante dos demais, nós vamos entrando nesse fluxo divino, nos atualizando. Uma vida tediosa é o preço de viver vigiando a vida. Muitas vezes tem irmãos em humanidade que estão cheios de tédio, vazio existencial, as depressões. É porque nós estamos querendo controlar o que não nos compete, o que dá a ordem do Criador. Então nós estamos gastando energia com isso. Necessário então voltar para nós e cuidar da nossa própria essência. Ainda no processo da autotransformação, prossegue Emmanuel, atravessa as circunstâncias por vezes difíceis, de modo a conheceres o sabor da vitória sobre ti mesmo. Quem é que de nós não atravessa isso? Essa é a razão de estarmos aqui, para romper barreiras, para romper condicionamentos, vitórias sobre nós mesmos, pela transformação, pelo processo aqui de renascer de novo, vamos percebendo as ideias velhas, os conceitos velhos e as atitudes velhas e vamos nos dando novas oportunidades para sermos vitoriosos sobre nós, vitoriosos sobre os conceitos antigos, dando-nos novas possibilidades. Mostra que há conquistas espirituais que se dão em situações não desejáveis por nós. Temos que sempre ter muito cuidado com a nossa infantilidade espiritual. Todos nós temos nossa criança interior, como diz a benfeitora Joana de Ângeles. Então, dentro desse processo, muitas vezes, diante de uma experiência extremamente lucrativa para o espírito, nós podemos achar que é desagradável, e às vezes é desagradável, para a parte infantil. Mas investimos para crescer, para aprender, porque nós temos que aprender muitas coisas. Então, às vezes, nas experiências mais desagradáveis, tem as experiências mais lucrativas para a alma. Algo nessa experiência difícil nos convoca a amadurecer, nos convida a responder diferente do que temos respondido até então. Responder não é verbalmente, responder emocionalmente. Quando nos sentimos travados ou não gostamos de fazer a experiência, mas sabemos que é necessário dentro da lei de Deus, então nós vamos aprender a responder emocionalmente através do próprio modificar mental, escolhendo uma nova opção de vida.
E Emmanuel então diz para todos nós, erga-te em espírito e empreende a jornada nova, pois encontra-te no lugar certo em que te habilitas a desempenhar os encargos próprios. Todos nós, de retorno à Terra, à escola, com uma proposta de reencarnação, nós estamos nos lugares certos, com as pessoas certas, para a aprendizagem certa, para a aquisição de habilidades que necessitamos fortalecer ou desenvolver. Prosseguindo então, André Luiz diz no livro Apostilas da Vida, indiferença ou amor que se esconde. Então, se partimos do princípio nascer de novo, necessário nascer de novo dentro desses conceitos limitados que eventualmente estamos trazendo. Por quê? Quanto maior é a dor, maior é o tamanho da anestesia. Indiferença moral é anestesia da dor moral. E nós queremos sair da nossa indiferença. Indiferença, meus amigos, todos nós trazemos, conscientes ou não. Por quê? Porque todos nós somos orgulhosos e egoístas, dizem os espíritos superiores. O que varia é a gradação. Então, onde predomina o orgulho, existe também a indiferença. A indiferença causa dor, orgulho causa dor. Então, é necessário transcender. Dor de alma não passa rápido não, vocês concordam? Já, né? Quando começa, parece, meu Deus do céu. Por isso é que nós corremos logo para as distrações. Não aguento mais, deixa eu viajar. Não aguento mais, deixa eu fazer qualquer coisa, vou me distrair. Porque temos dificuldade de nos acolher nesses processos íntimos, como diz Joana, os partos morais. Se nenhum desconforto houvesse entre nós e nossos semelhantes, viveríamos todos autocentrados. A lei de sociedade é que uma das leis de Deus objetiva exatamente isso, para onde nós estamos triguem as nossas sombras, sem perceber. Feliz quem já percebe. Porque nós estamos sendo espelho um dos outros, não para nos projetar, para nos ver, porque às vezes estamos tão distantes de nós que a gente se vê lá no outro. Você me irrita. Não é bem assim não. Olha, ninguém é trazido a viver, sentir, imaginar e raciocinar para ocultar-se. Emmanuel está nos dizendo, ninguém retornou na Terra para ficar escondidinho. Todos nós retornamos à Terra para sermos instrumento de luz, instrumento de bem, instrumento de paz, nesse furacão moral que estamos vivendo atualmente na Terra. Nós temos um nosso papel importante para fazer de mãos dadas com os espíritos de luz, a comando de Jesus, para implantar a luz, para implantar o bem aqui na Terra. Não somos muito pequenos para isso não. E que quando recusarmos a ação por medo de falhar, recusamos também o aprendizado de que se daria se nos abríssemos a oportunidade de tentar. Quem não tenta, não aprende. Precisamos aprender com amorosidade em nossos corações a sempre estar no lugar certo em nossas vidas, todos nós, que é a cadeira de aprendiz. Nós estamos aprendendo sempre. Errar faz parte, não é culpar. Estou aprendendo. O que eu faço diferente? Não tem espaço para culpa na escola do Cristo. Se formos capazes de olhar com olhos de ver para nossas vidas, iremos encontrar nossos talentos à espera de força de ação. Mas Ivanice, como é que eu vou ver meu talento? Eu nem acredito em mim. Pois exatamente, quando percebemos que nem acreditamos, é o contrário. É voltar a acreditar, exercitar que eu sou filha de Deus, sou elemento divino, tenho potencialidades, posso me renovar a qualquer instante. Então os estudos nos ajudam muito isso. O autor de qualquer injúria invoca mal para si mesmo. Em vista disso, o mal só é realmente mal para quem o pratica. É necessário nascer de novo. A gente volta para a questão que os espíritos de luz nos orientam, que a mal de todas as chagas na humanidade é orgulho e egoísmo. E nós estamos aqui para diminuir essas cargas negativas, esse mal em nós, para que nós vamos vivendo mais o bem. Se é orgulho e egoísmo que causa o mal em nós, qual a solução? Porque na terapêutica do Cristo sempre tem humildade e caridade. Quanto mais vamos nos humildando perante o Criador e vamos trabalhando a caridade, mas a caridade não é só dar esmola, apesar que isso é muito importante quando é necessário. A caridade se sintetiza conforme os Espíritos ensinam no Livro dos Espíritos. Que definição se dá a caridade segundo Jesus? Benevolência para com todos, não é o meu queridinho, minha queridinha, todos os seres da criação, inclusive os que estão ligados psiquicamente com a gente. Indulgência para com as imperfeições de todos e perdão das ofensas para todos. Vamos abrindo nossos corações. Nascer de novo significa eliminar os medos conscientes e inconscientes, criar disposições e motivações, nos motivar para crescer, desenvolver as disposições do homem novo, que são as sementes das virtudes.
Bem-aventurados os aflitos. O capítulo nos sugere uma cura interior. Ai, Vanessa, como é que pode? Eu estou aflita e você vem falar de cura interior? Evangelho está dizendo. Evangelho quer dizer boa nova. Bem-aventurados quer dizer felizes de vocês que estão estagiando na terra e estão com as aflições como aprendizes naturais. Mas todo aflito é bem-aventurado? Não. Aquele que chora, aquele que lamenta, aquele que não quer ceder à força do Criador, esse não. Mas nós que escolhemos crescer, nos curar, nos tornar médicos de nós mesmos, nós já. Porque Jesus diz assim para cada um de nós, há mais de 2000 anos. O que buscais? O que buscamos na casa espírita? O que buscamos na igreja católica? Onde quer, nas diversas escolas? O que estamos buscando? Eu quero que os outros me curem. E ainda Jesus diz depois, queres ser curado? O que ele está dizendo com essas indagações curtinhas? Ele está remetendo a responsabilidade para nós. Ele está perguntando se a gente quer, porque ele sempre quer. Mas ele não faz o que nós temos que fazer. Então, prosseguindo, quanto mais resistência, mais sofrimento. Então, quando sofremos muito, vamos orar, vamos humildar. Aí vai ceder um pouco a pressão interna que nós próprios geramos. Resistimos o que a vida apresenta porque temos dificuldade de visualizar a finalidade. Por quê? Nossa visão é limitada, restrita à terra. Não sou feliz agora, porque todo mundo é lá fora, do meu jeito infantil de ver. A felicidade real, a cura interior, não é deste mundo, é para depois. Aqui a gente vem fazer o que tem que fazer, depois que sentimos. A finalidade da vida é evoluir, não é ganhar dinheiro, não é ter posses, nada disso. É crescer em consciência. Aflição é uma espécie de crise. A gente quando passa aqui sabe, né? Mas toda crise tem um objetivo positivo, que é a mudança. Para sair da crise tem que mexer, tem que mudar o psiquismo interiormente, participar da cura. Cura requer renovação interior. 3 modos que oferecemos resistência. Será que nós sabemos? Vamos entender um pouquinho. Nós sofremos muito na Terra por sofrimento por condicionamento. O que é isso? Quando estamos presos a condicionamentos psicológicos, vindos de nossa história de vida. Condicionamento milenar, às vezes. Lembramos que nós passamos em muitas outras escolas espirituais antes de estarmos na escola espírita. Então ali também estamos trazendo valores que podem falar de sofrimento que não condiz para nós mais. Dentro da referência do Cristo não existe espaço. Depois, prosseguindo, sofrimento pela impermanência. Aqui a gente sofre. Olha, resistimos à realidade de que tudo é impermanente na existência humana. E a gente se sente seguro quando tudo é permanente. Eu tenho uma casa, pronto, agora estou segura. Agora tenho um trabalho, agora pronto, agora não precisa mais correr não. Isso da época dos nossos tataravós, lá funcionava, não é verdade? Os antigos tinham assim, tinham um trabalho pela vida, se aposentava. Mas na atualidade isso não existe mais. Nós estamos num mundo em movimento constante. Hoje eu tenho um trabalho, de repente amanhã acontece, não é mais. E assim nós temos que ir nos mexendo, nos atualizando, aí sofremos menos, porque nós estamos indo com o fluxo da vida, mudança constante. O que acontece, sempre lembrar, para o nosso melhor, não para o pior. E sofrimento do sofrimento. Sofremos porque estamos sofrendo. A gente sofre e sofre porque sofre. É aquela autocompaixão negativa, não é? Acontece quando não aceitamos a presença do sofrimento. A criança interior, o eu velho, o homem velho, como queremos chamar? Aquela parte de nós que quer ficar na zona de conforto e não quer sair de lá. Sair de lá dói. Crescer dói. Mas nós podemos crescer doendo, mas aceitando o processo com entendimento. Não aceitar só porque o outro diz, porque estamos entendendo, que estamos avançando. Cada ruptura, um mecanismo adiante. E diz Joana, as dores têm muito a ver com as disposições psicológicas de cada indivíduo, de maneira de encarar a vida de sua estrutura, ou seja, como nós vemos as experiências, porque as experiências são neutras. Como nós olhamos, a lente que usamos, onde nós estamos no nosso coração e mente, oriundo das experiências vividas, é que vai gerar dor ou nós vamos aprender mais rapidamente. E isso nós podemos mudar. O apego à forma transitória que se decompõe produz a perturbação emocional. Quanto de nós sofremos, por isso tem as aflições aqui, devido ao apego da forma. A vaidade do corpo, preza demais o corpo. Nós temos que prezar mais a academia da alma, a ginástica da alma, porque daí estamos
trabalhando na forma do corpo perispiritual, porque o físico ele é transitório. Então, seus apegos eles gerem medos e gerem também dores para nós. As pessoas ligam-se a correntes religiosas sem vinculação emocional, nem aprofundamento racional do seu conteúdo. Hoje em dia tem muito isso na Terra. Nós vamos na igreja, nós vamos nos encontros espirituais, mas nós não nos vinculamos emocionalmente. Aí nós continuamos depressivos, continuamos sofrendo, continuamos estacionados com o mesmo processo anos após ano. Este é o sinal que Joana fala. Então o que fazer? Decidir-se por se envolver emocionalmente. Lembra da pergunta de Jesus antes? O que buscais? O que eu busco no centro espírita para nós da escola espírita? Me melhorar, crescer e aprender. É isso que a gente responde para a gente. Então a gente se envolve emocionalmente e cresce. O Cristo Consolador, outro capítulo do Evangelho, é um convite ao entendimento do terapeuta maior, o terapeuta dos terapeutas aqui na Terra. Quem já ouviu falar dele? Quem quer seguir a sua terapia? Então, aprendemos com Joana, operar retamente é técnica de terapia preventiva quanto curadora para o sofrimento. Estamos aqui na Terra para aprender a exercitar o nosso livre-arbítrio segundo as leis universais. Então nós vamos também nos curando, seguindo a proposta que o terapeuta maior, que Jesus, faz a todos nós. Quem não atua errando, não tem necessidade de repetir a experiência, refazer o caminho. É de novo, uma técnica que Jesus nos oferece. Quanto mais nós vamos nos esforçar para acertar, fazer o bem, viver o bem, nós não precisamos repetir as experiências. A gente repete as experiências porque talvez não acerta e nem todas vamos, mas vamos nos treinar com mais habilidades. A mente colocada em áreas nobres anestesia as sensações dos desajustes. Todos nós trazemos desajustes espirituais. Mas a mente agora, no presente, colocada em áreas nobres, os estudos que nós fazemos, os treinos da sustentação de uma mentalidade nobre, anestesia as sensações dos desajustes. Anestesia quer dizer, vai diminuindo a intensidade desses valores anteriormente construídos e nós estamos participando desse processo terapêutico. O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Estamos cansados de viver? Estamos cansados de ser paciente com aquela pessoa, no trabalho. Então, Emmanuel que está nos dizendo isso. O amor verdadeiro não cansa. O parece, esse cansa. Aí a gente desiste, a gente larga, a gente diz não aguento mais. Mas aqui Emmanuel está nos dizendo, o amor verdadeiro não cansa. Porque ele nos alimenta, porque o amor verdadeiro vem de Deus. E Deus é a fonte supridora de todas as nossas carências. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Ama-se mais, ama mais, renuncia a tudo aquilo que é transitório. Dá o valor relativo, vai abrindo espaço psíquico no nosso psiquismo. A resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento. Resignação é uma grande virtude que o próprio Evangelho fala muito. Resignar-se segundo a vontade de Deus. É moldar a nossa vontade segundo a do Criador. Eliminamos sofrimentos, porque resistimos orgulho e egoísmo que nós trazemos. A mensagem de Jesus é um convite a assumir o processo de autodescobrimento e da própria vida. Jesus nunca quis e nem hoje quer que nós nos tornamos dependentes dele. Ele nos quer que nós acionamos a nossa autonomia interior como filhos de Deus. Tanto é que ele perguntou, o que buscais? Queres ser curado? Porque ele está querendo que a gente ative o potencial divino em nós. A mensagem oferece alívio, redução de tensões, dos medos, das ansiedades. Quando nós vivemos a mensagem do Cristo Consolador em nossos corações, como escolha livre, nós vamos aliviando os corações, vamos reduzindo tensões, porque nosso psiquismo vai flexibilizando. Vamos eliminando medos, porque quanto mais vivemos em Deus, mais seguros nos tornamos, mesmo na atualidade. Ansiedades vão diminuindo, porque o nosso controle também vai modificando. Libertação das culpas, consolação e esperança do futuro. Libertação das culpas, né?
Nós não temos necessidade de sustentar culpas pelos eventuais equívocos. Sempre o contrário é assumir responsabilidade, que é a autonomia interior de gerenciar novas ideias, nos dando novas oportunidades e sempre acreditar no futuro. O futuro, seja nessa existência, seja nas existências vindouras. Capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. É um convite a desmascarar o nosso ego. Ou seja, pobres de espírito, o que a gente entende? Pobre de orgulho, pobre de egoísmo, pobre de interesses personalistas, porque é um convite ao desenvolvimento da humildade. Então nós temos que desmascarar as personas. Veja só, até o dicionário online nos ensina o que é humildade. Modesto, aquele que é modesto, que tem noção de suas limitações, ninguém é perfeito, que não é vaidoso, no excesso, que demonstra obediência, aqui não está dizendo a quem, mas obviamente que tem isso já desenvolvido no psiquismo, respeito ou submissão, simples, que não é pretensioso, discreto e discreto. Então por aqui nós já temos uma breve noção o que vem a ser este bem-aventurado os pobres de espírito, que é a humildade, que nós vamos estudar um pouquinho agora. O progresso é uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada. A lei do progresso é certa para todos nós. Estejamos conscientes ou não, acreditamos ou não, porque a lei do progresso é a lei do amor. A lei do amor que vem de Deus. E todos nós estamos sendo guiados, porque nós ainda não estamos no estágio evolutivo de nos guiar sozinhos. Estamos porque as leis estão em nós e elas estão nos dirigindo. Quando estamos carentes, achamos que precisamos de muito de tudo. Então o progresso é certo. Máscara, estamos falando. Bem-aventurados os pobres de espíritos humildes. Mas os pobres de espírito nós temos que ver a nossa dose de orgulho e de egoísmo que trazemos. Porque orgulho e egoísmo, a vaidade e a prepotência geram as carências no ser. E a gente precisa de muita coisa. Aí eu vou comprando, nem uso. Depois eu estou ali chorando em aflição no capítulo anterior porque eu tenho débito para pagar. Porque eu estou compensando o meu vazio existencial. Ou preciso de muitas pessoas do meu lado, porque eu não aguento conviver comigo, estou vazia de essência. Então é hora de se reconectar com a fonte supridora de tudo, que é Deus. Nesse clima das paixões, nosso crivo para identificar qualquer limite torna-se muito turvo quando estamos muito desequilibrados. Podemos usar a oração, podemos fazer uma meditação para que a gente saia deste clima e se reconecta com nossa própria vida interior. Chico Xavier nos ensina assim: eu permito a todos serem como quiserem e a mim como devo ser. Essa é a parte de nós trabalharmos nossas máscaras. Nós já poderemos aceitar as criaturas como elas são, e não com diferença que não consigo nem olhar no olho. Não, eu estou falando do coração, que eu sou capaz de olhar nos olhos, sou capaz de sustentar, sou capaz de reconhecer a individualidade de cada criatura. Já nos é fácil? Ou a gente fica meio assim por dentro? Não é? Desapegar na alma, porque para fazer isso aqui que Chico nos ensina, é necessário aprender a desapegar das máscaras, das ilusões que nós criamos. Mudar nossos hábitos, modo de viver, renovar sentimentos, abrir mão dos nossos ressentimentos, histórias passadas, desejos de criança, tudo isso aqui é necessário que interiormente, como espíritos que somos no nosso psiquismo, nós, como terapeuta de nós mesmos, aprendemos a modificar. Não importa o que aconteceu nas nossas existências anteriores, é necessário atualizar-se. Tenho ressentimentos? Hoje estou aprendendo com o Cristo que isso é problema meu. Porque só sofre de ressentimento quem se ofende, só se ofende quem é orgulhoso. Por que temos que perdoar? Porque não aprendemos a amar. Então, normalmente o que predomina ali, quando nós não aprendemos a amar e temos necessidade de perdoar, porque somos egoístas, orgulhosos e vaidosos. Todos nós egoístas, como é que a gente faz? Para mim, o meu primeiro lugar, o eu. Sofro. Porque imagina, se o outro não me trata assim, eu me ofendo, eu me melindro. O orgulhoso acha que é o máximo de tudo. E ele acredita, não importa que ninguém acredite, você sabe que eu acredito. Então, ai, se alguém não me trata nessa altura, eu me ofendo. E o vaidoso não somente acha que ele é o melhor, mas ele quer que todo mundo saiba. Agora imagina se o outro não o trata, que devia sentar no primeiro lugar, que devia olhar desse jeito, me ofendo. Faz sentido isso?
Então temos que mudar. São desapegos necessários para que haja espaço para crescimento e felicidade. Espaço psíquico. Se a gente continua rodando do mesmo jeito, com as mesmas ideias, com os mesmos valores, nós estamos reforçando e está ocupando espaço psíquico. E a gente tem dificuldade de meditar, de refletir, de se atualizar. Bem-aventurados os pobres de espírito. Simplicidade de coração e humildade de espírito atenua o poder da mágoa e revide. Com certeza. Quanto mais vamos cultivando a humildade, que caminha junto com a simplicidade, e não é roupa, é simplicidade do psiquismo. Eliminar o mal em nós, vamos ficando mais simples, ficamos menos magoáveis. As pessoas são como são, eu sou como eu sou, a vida é como é. Equilíbrio, alinhamento com o divino. Vingança é fruto da instabilidade psíquica. Então vamos aprendendo que a máscara, agora que eu vou me vingar de você. Eu apenas estou expressando publicamente a minha pobreza de espírito. Mas quando percebemos inteiramente, não, eu não quero mais isso não. Eu vim aqui para me reeducar em Deus. Eu vim aqui para me curar. Então eu assumo a responsabilidade pela vida íntima. Não revidar é não se sentir atingido pela ofensa. Temos escolhas íntimas, reagir ou não reagir. Nós temos essa autonomia, se não aprendemos, podemos aprender. O pobre de espírito coloca sua mente no serviço do bem e não dos objetivos do ego. Pobre de espírito, humilde de coração, de vivência, vai colocando a mente a serviço do bem de todos, não é o meu, porque o bem real não é o que é bom para mim, isso é egoísmo. O bem para todos, dentro das leis universais. A humildade facilita a manifestação do self. O orgulho cega a compreensão da realidade. Quanto mais somos orgulhosos, mais vemos os quadros das experiências distorcidamente. Quanto mais humildade vamos desenvolvendo, melhor vamos percebendo as experiências como elas são. Nós não vamos dar importância além disso. Bem-aventurados os que têm puro coração. Que maravilha! Já pensaram a gente viver num mundo onde que todo mundo já tem puro coração? Que maravilha! Pois estamos indo neste caminho, neste processo. Só que para isso nós temos que atender nossas culpas. Porque as culpas nos remetem ao orgulho, ao egoísmo, que é a sujeira íntima, em vez da pureza. Então nós vamos olhando, vamos conhecendo e vamos reciclando e vamos avançando. Emmanuel diz assim: quando o Senhor nos exortou à pureza infantil, lembra aquela passagem do Evangelho, vinde a mim, vós que sois as criancinhas, como sendo a condição de entrada no plano superior, não nos convidava à incipiência ou à incultura. Ele não quer que a gente fique burro, que não sabe, nós temos que aprender as leis de Deus. Recomendava-nos a simplicidade do coração, que se revela sempre disposto a aprender. Sejamos simples, aprendizes sempre. Estejamos na infância, na adolescência, no adulto, a nível do corpo, somos crianças em espírito. Então isso é leveza de coração. Pureza de coração significa o não predomínio dos instintos. Eles existem a nível do nosso inconsciente. Estamos sendo convidados para conduzir nossas vidas a nível do consciente, tendo o domínio deles. Proposta de uma nova ética de vida. A gente vai se moldando, até que chega o ponto que a gente faz exatamente o que o nosso amigo Paulo diz: já não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Se purificares o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte. Nossa, mas você não sabe, é por isso que eu estou passando. Sim. É Emmanuel que está dizendo para nós. Vamos perceber e identificar a presença de Deus em toda parte, em todas as pessoas. Ah, mas aquele é criminoso. É filho de Deus, é nosso irmão em humanidade, é amado por Deus tanto quanto nós. Quando nós mexemos no nosso coração, na indiferença, libertando, nós vamos modificar as lentes como vemos a vida. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Um convite ao encontro com o Self, a essência de nós mesmos que vem nos falar. Quando ficamos ausentes de nós mesmos, ocorre a perda do fluxo da vida e vai chegando a escassez. Ausentes, distantes, porque estamos focando fora e nas coisas transitórias. E o que acontece com a gente? Falta de energia. Estou tão cansado, não sei o que está acontecendo, eu estou comendo certo, mas eu estou cansada. Ficamos desvitalizados, porque nenhum de nós consegue se sustentar sozinho. É com Deus ainda, é a fonte supridora. Ficamos escassos. Falta de ânimo. Aí estamos desanimados, xoxó.
Medo de viver em desamparo nos leva à negatividade. Meu Deus, o que vai acontecer com o Brexit agora? E a política no Brasil, pelo amor de Deus? Solta. Lembrem-se, Deus é o governador, o presidente de todas as nações, de todos os povos, de todos os indivíduos. Ah, que dá para se ficar em paz quando se volta ao Criador. E se elimina da consciência as questões que nos atormentam. Perder a fé sob a justificativa de algo ser insuportável para nós é escolher nos afastar também do amparo espiritual e, consequentemente, a alegria de quem vence a si mesmo. A gente perde as oportunidades. Quanto mais a gente persiste desenvolver a fé naqueles momentos mais desafiadores, mais nós nos conectamos com os seres afins, os espíritos superiores. Mais nós vamos, depois do teste, da experiência, ter a consequência da alegria no coração. Porque só sentimos melhor depois, não é antes. Ainda é assim a lei de Deus. O Evangelho é a ciência divina da ligação com Deus. Joana de Ângeles diz que o Evangelho é o maior tratado de psicologia para a humanidade ainda a ser estudada pelas ciências acadêmicas. Nós estamos refletindo sobre isso. A mensagem proporciona um mergulho no si mesmo, apaziguando formas de violência e projeção. Evangelho, boa nova, mensagem de paz e de amor. O ego, por não querer perder o poder, entra em contendas externas, manifestando o mundo íntimo. Veja só, bem-aventurados os brandos e pacíficos. É um convite de encontro ao céu para desenvolver o bem em nós. Quando não temos consciência dessa questão do ego self, nós, sem perceber, vamos entrando em contendas externas, externalizando essa parte não saudável de nós, que está então se tornando pública. Quando nós percebemos, reeducamos, nós vamos adquirindo autonomia e dando direcionamento para aqueles fatores que não condizem com as leis de Deus, treinando nossa vontade segundo a vontade do Criador. A paz interior não é um conceito mental, mas nasce da abertura para assumir-se com seus conflitos e na determinação de solucioná-los. Conflitos são experiências transitórias, convites que nos chamam a atenção para que nós superamos a nós mesmos e que desenvolvemos as potencialidades da alma. A realidade externa é o laboratório para o treino interno. Onde quer que nós estejamos, na família, no ambiente de trabalho, na rua, na sociedade. Ah, mas aquele chefe lá eu não gosto. Olha o que a gente aprende. Laboratório externo para que nós treinamos a vida íntima através da lei da sociedade, que é uma das leis de Deus. A mensagem do Cristo é da paz incondicional. Cristo nunca veio semear a discórdia, a maledicência, a vingança que nos vimos antes. Cristo sempre veio e continua sendo, convidando-nos a desenvolver a paz. Como vamos fazer isso? Se seguimos o convite que Ele nos estende a todos, amai-vos uns aos outros. Bem-aventurados os misericordiosos. Aqui é um convite para o desenvolvimento da amorosidade em nós, como criaturas essencialmente de amor e paz que todos nós somos. Aí diz Emmanuel, a fim de nutrir-nos ou aquecer-nos, outros não se alimentam e nem se agasalham em nosso lugar. E por mais nos ame, não consegue alguém substituir-nos na medicação de que sejamos necessidade. A amorosidade ninguém pode dar para o outro. É nós que temos que desenvolver esses potenciais da alma profunda em nós. O outro pode estar ali sendo amoroso, que vai ser bom temporariamente, mas se eu não cuido de mim, a pessoa vai sair do meu endereço existencial, que é natural, e eu continuo carente. Então nós só saímos da carência afetiva quando nós engajamos na proposta do alto amor. E ainda Emmanuel diz assim, foste colocado entre obstáculos de mil natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Às vezes nós temos dificuldade de perceber isso. Obstáculos mil é a nossa reencarnação presente na Terra. Ah, mas está tudo muito esquisito. Está esquisito mesmo. Mas olha, Emmanuel está nos dizendo isso. Nós só temos que voltar o nosso foco para Deus e suas leis e entender que está tudo certo segundo as leis de Deus.
Nós é que somos convidados a superar as limitações interiores, que são as aprendizagens necessárias para nós, dentro da conquista da amorosidade. E Emmanuel ainda no livro Pão Nosso, quem não ama o companheiro com quem convive, como pode amar a Deus que ainda não conhece? A gente começa amando a Deus, amando as suas criaturas que caminham conosco, aquelas que estão próximos de nós, principalmente, aquelas que estão conosco muito próximos psiquicamente, que também são filhos de Deus. Cultiva a delicadeza e a cordialidade, no entanto, ser leal e sincero em tuas atitudes. Não nos corrompamos, não nos prostituímos. Prostituição, não estou falando do sexo, estou falando de valores interiores. Então aqui Emmanuel está falando isso. Desenvolvimento da afetividade não é a prostituição da consciência, dentro das mentiras, das ilusões que ele nos fala, né? A misericórdia é a vivência do amor de Deus nas relações. Somos todos irmãos em Deus. Viemos para trabalhar o respeito uns pelos outros. Este estado inibe a ação de ataques psíquicos externos. Quanto mais desenvolvemos a amorosidade, mais nos autodefendemos contra os ataques externos de encarnados ou desencarnados. E essa é a nossa responsabilidade. O amor nos autoprotege, o amor real. As obsessões são agressões psíquicas decorrentes da existência de complexos do inconsciente. Necessário tornar conscientes os nossos complexos. Complexo de culpa, complexo de inferioridade, irmos trabalhando isto para que nossa autoestima melhore, porque estamos mais sintonizados com nossa essência, como seres de valor que todos somos imperfeitos, nos aperfeiçoando sem nos complexar. Amar o próximo como a si mesmo. Aqui o Evangelho então vem fazer um convite para a gente aprender a amar. A carência afetiva é consequência da desconexão com nós mesmos e com Deus. Muito diferente de certas terminologias na Terra, que achamos que vamos tratar nossa carência afetiva viajando para fora, comprando roupa, indo para um restaurante. Tudo isso é possível se eu tenho dinheiro, mas não vai atender a carência em Deus. Essa eu só resolvo quando eu me posiciono perante Ele e vou me moldando dentro disso. E todos nós podemos. A psicoterapia deve ser aquela que ajuda o homem a sair do vitimismo e a assumir a vida com consciência de seu poder real, o do afeto, ajudando-o a se conectar com o amor real e essencial. Sair do vitimismo quando nós achamos que os outros são responsáveis pelos nossos estados psicoemocionais. Isso é vitimização, porque na verdade são nossas construções, elas podem ser inconscientes. Então as falácias que nós viemos aprendendo através das eras, você me irrita, não tem mais valia no nosso psiquismo. Ah, mas não aguento porque você é muito chato. Então a gente aprende que nós provavelmente somos muito chatos, interiormente. E a gente vai percebendo isso e vai mudando, se flexibilizando dentro disso, aprendendo a nos amar de verdade. Porque o alto amor, a luz da imortalidade da alma, transcende a busca e conquista do prazer para si. Veja que é diferente do que muitas, inclusive, escolas psicológicas na Terra apresentam. Configurando-se como um movimento real de conexão da criatura que aprende a amar e servir, perdoar e passar. Alto amor, no sentido de psicologia profunda, é um convite para que nós vivamos mais em Deus. Ninguém desenvolve o alto amor real fora das leis do Criador. Alto amor não se coaduna com arrogância ou prepotência. Não me julgo superior que os outros quando desenvolvo o alto amor, pois não se crê na condição de impor sua verdade nem violentar consciências. Cada um está no seu ritmo, cada um está seguindo. Acalentar ressentimentos é o mesmo que reter substâncias tóxicas. Isso não é se auto-amar. Então, se eventualmente emerge do nosso inconsciente ressentimentos, porque ainda estamos em aprendizado, sempre lembrar, é hora, oportunidade para aprendermos a amar, ressignificando, lembrando que as raízes dos ressentimentos estão de novo no orgulho e no egoísmo. O Cristo inaugurou uma nova época, a humildade foi o seu caminho, o amor e o trabalho o seu exemplo. Possamos seguir Jesus na nossa proposta de amar-nos e amar os outros. Não separeis o que Deus ajuntou, corresponde também ao não perturbeis o que Deus harmonizou. Não queiramos perturbar a obra do Criador, porque é ali que vem as dores,
para as nossas consciências. É necessário cooperar com Deus. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Todos nós, crianças infantis, que estamos em aprendizagem no amor interior, temos que perceber as nossas instâncias de egoísmo. Quando nós queremos sempre as coisas do nosso jeito, vamos nos flexibilizando, vamos nos harmonizando em nossos corações, lembrar que temos escolhas mais assertivas e felizes para nós no presente. Os ignorantes do bem chegam a arrogar o mal para o próximo. Nós que estamos dentro da proposta do Evangelho, ciência psicológica do ser, entendendo que o Evangelho é a ciência divina concedida por Deus para a humanidade, nós não queremos eliminar o mal em nós. Os tristes perdem a solidão com ociosidade. Isso aqui é uma colocação muito profunda de Emmanuel, porque às vezes nós podemos ficar na tristeza, certos níveis de tristeza é saudável, mas quando passa, devido à vitimização, eu fico acomodada, ociosa, que vem ser a preguiça ético-moral, que eu fico sentado onde eu estou e culpo todo mundo pelo meu estado. Não. Responsabilidade, a autonomia da alma. Amai os vossos inimigos, é uma proposta do grande outro em mim mesmo. Ai, mas como assim, né? Veja só o que aprendemos. Ainda é Emmanuel que diz assim: aquele que procura reconciliar-se, assumindo a responsabilidade do novo entendimento, é sempre um coração inspirado no verdadeiro amor. Nós vamos aprendendo que os inimigos estão dentro de nós. E quem vai nos ensinar isso é Emmanuel. E a gente passou por séculos achando que são as pessoas fora. Somos nós. Como chama os nossos inimigos interiores? Orgulho, egoísmo, vaidade, prepotência, arrogância e estas coisas mais. Tudo isso são nossos inimigos. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia são raras aquelas que cogitam da cura real. Sabe, quando nós vamos cura real, não estamos falando só do físico, nós estamos falando do psíquico. Quando nós vamos percebendo que o grande outro em mim mesmo é o que eu projeto fora no outro. Quando eu resolvo este grande infeliz em mim, eu estou me curando, eu estou me libertando de mim, não é dos outros. É preciso cuidar das intensidades emocionais nas compensações afetivas. Como é que eu estou me relacionando emocionalmente com as pessoas? Intensidades emocionais falam da raiva, da reatividade, que nós temos ainda essas emoções primárias. Compensações afetivas. O amor verdadeiro liberta, ele não retém, ele não apega, o resto é ilusão. Dos excessos corporais, como é que eu cuido do meu corpo, que é instrumento divino? Faço exercícios excessivamente, como excessivamente, então necessito cuidar dessa parte. Perdoar é libertar-se de si, não é dos outros. Perdoar é renunciar a ocupar o lugar de juiz dos outros, é dizer sim à vida. Eu estou na proposta do amor. Custe o que custar, porque o que os outros fazem a nós é problema deles, o que nós fazemos é problema nosso. Como Madre Teresa de Calcutá sempre ensina, nunca foi entre você e os outros, e sempre entre você e Deus. Olha que liberdade que emerge para nós. O Senhor não prometeu aos companheiros senão continuado esforço contra as sombras até a vitória final do bem. É essa conquista interior que Emmanuel está nos falando aqui. Não te defendas nem acusas ninguém perante censuras recebidas. Agradecemos, é oportunidade de desenvolver a gratidão em nossos corações. Toda vez que alguém nos ofende, toda vez que alguém nos calunia, toda vez que alguém nos critica, a vida nos pede para nos promover em gratidão interior. Ânimo violento apenas agrava situações e complica problemas. Não entramos com a reatividade, complicamos nossa vida e depois temos que voltar com experiências que nem sempre são agradáveis. Momentos de crise examinam a capacidade de resistência. Se não temos, podemos desenvolver. Eu escolho agora, nessa hora de crise, não falar mal de ninguém. É proposta minha. Estou desenvolvendo a resistência. Eu, diante de uma acusação, escolho vibrar para o bem da pessoa. Eu estou desenvolvendo minha resistência moral. É assim que nós vamos nos elaborando em Deus. E Emmanuel diz, acalma de cada dia, ao pé de cada ofensa, e auxilia o melhor que podes. A terapêutica da alma. Então não é os outros, somos nós. Nós temos a chave de exercitar tudo isso, que foi dado pelo Criador, que chama-se a faculdade da liberdade.
Ela nos foi dada por Deus para que nós aprendamos a usá-la com responsabilidade, porque nós usamos irresponsavelmente. Então agora com responsabilidade, por quê? Porque Deus não quer que nós sejamos marionetes. Eu li lá, então agora eu vou agir assim. Não, eu tenho que entender, tenho que processar, tenho que aceitar e escolher viver. Porque Deus quer que nós espontaneamente seguimos as suas orientações. Porque elas são todas geradoras de felicidade, de alegria de viver, de saúde integral do ser. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos os magoarão as coisas da terra. Então se magoamos muito, estou muito preso, chumbado nas coisas transitórias. Erguemo-nos, elevemo-nos. Nós temos a chave interior. Amar o inimigo é abrir um canal de percepção do mal que existe em nós, escolhendo transcendê-lo. E aí, sabe o que acontece? Melhora a nossa autoestima, é um antídoto contra a inércia moral, inibe as depressões, aumenta o equilíbrio íntimo, confiança aumenta, a segurança que vem de Deus aumenta, senso de pertencimento, pronto, minha carência acabou. Eu que estava sozinha, tenho agora senso de pertencimento porque eu escolhi me conectar com o Criador. Lembra, Deus é a fonte supridora de tudo. Não saiba a vossa mão esquerda que a direita faz. É um convite ao desenvolvimento das duas asas, razão e emoção. E diz Emmanuel, a atualidade e serviço avançado não são as manifestações da inteligência. Também estamos aqui convidados a desenvolver os nossos corações para que nós participamos das tarefas de educação, das tarefas de assistência, da solidariedade, da compreensão uns dos outros e favorecendo o crescimento e a evolução das pessoas e das situações. E Joana diz assim para nós, afeiçoa-te ao anonimato. Nós estamos no capítulo que vossa mão esquerda não sabe o que a direita faz. Não deixando sinais do bem que faças, a fim de que não sejas exaltado. Qual ocorre com muitos fúteis e irresponsáveis que são louvados e bajulados sem mérito real. Aqui a Joana está nos convidando a aprender a servir sem saber a quem. De desenvolver a abertura do coração que não precisamos reconhecimento dos homens, porque sabemos que estamos cumprindo com o nosso dever perante Deus. Lembrando de novo, a nossa proposta é com Deus. E isso nos fortalece espiritualmente, ajudando-nos a entender agora para o próximo capítulo. Não se pode servir a Deus e a mamão. Pergunta, qual dos dois predomina no meu psiquismo? Porque um dos dois predomina em cada um de nós. A questão é se sabemos. Então veja, esse capítulo nos ajuda a fazer escolhas. Mamão são as coisas transitórias, as coisas transitórias que são da terra. Deus são as coisas permanentes, as coisas que vamos levar conosco. E novamente Emmanuel nos ajuda dizendo, uma religião não é um diálogo vazio. É uma diretriz para uma vida prática. Então, como estamos vivendo a nossa religião, da nossa escolha? Estamos na prática vivendo essa questão ali que nós estamos escolhendo viver em Deus? Ou nós estamos muito apegados aqui? Porque os dois não dá para coexistir simultaneamente. Tem um dos dois que vai estar mais predominando no nosso psiquismo. A proposta é que avançamos na escolha para Deus. Não é crítica às atitudes alheias, é compreensão das necessidades do próximo para resolvê-las sem autopropaganda. Esse é o processo de servir a Deus mais do que a mamão. E Emmanuel então diz para nós, nessa questão de servir a Deus, 15 minutos sem compromisso são 15 opções na construção do bem. A vida é feita de oportunidades para todos nós, em todos os momentos. Aqui ele fala também que nunca houve tantos templos de pedra, que ele fala de religiosidade, e no entanto o desencanto das almas é muito grande. Isso nos chama muito a atenção, porque nós humanos, não estou falando nós espíritas apenas, estamos entrando nos credos religiosos sem querer atender o convite de Deus. Porque entramos no nível intelectual, buscando mais que o outro me console, que o outro me conduza, do que eu buscar recursos para me consolar, para me amparar, para me transcender. Então esse é o convite. Toda dor e sofrimento são consequência de interpretações das circunstâncias vividas, como nós já vimos antes, né? Necessário aprender-nos a auto-amar. Sede perfeitos, diz o Cristo para nós.
É um convite que Cristo falava ao Espírito, e Ele continua falando para cada um de nós, porque ainda não somos seres de valor, mas imperfeitos. Então vejamos exemplos. Joana de Ângeles diz: a humildade e virtude é essencial para uma jornada feliz na terra. Mediante sua presença, percebe-se quanto se deve trabalhar o íntimo para embelezar as aspirações e avançar na solidariedade. Vamos avante aqui no nosso equilíbrio interior. Tudo é fácil para aquele que cultiva a verdadeira fraternidade. Em casa, nos lares, no ambiente de trabalho. Se não é fácil, começamos a treinar, vai ficando mais fácil pelo treino, pela prática, pela experiência. Dominemo-nos para que possamos controlar situações, circunstâncias, nos lares, onde quer que nós estejamos. Sede perfeito é a proposta do Cristo. Quer dizer, vamos partindo na proposta da perfectibilidade. O desculpismo improcedente, antes de ser vã tentativa de iludir os outros, constitui a realização efetiva da ilusão naquele que a promove. Nós só podemos iludir nós mesmos. Então, desculpismo não faz parte da proposta do Cristo. Deus, Jesus, nos querem mais originais, mais verdadeiros, mais desmascarados. Sejamos nós como estamos, filhos de Deus que todos somos. Bernardo Damião Guiné, ele não é espírita, é um ser, um irmão em humanidade que contraiu a AIDS. Depois que ele contraiu a AIDS, passou pelo processo, ele escreveu um livro, Aprendendo a Viver com AIDS. E ele resolveu escrever a AIDS dentro do processo de aprendizagem que a AIDS trouxe para ele. Ele diz assim: o amor próprio, que é o egoísmo, é o cerne do significado da doença para mim. Infectei-me para poder aprender a amar. Ele dividiu a experiência para ensinar a tantas outras consciências. Isso é participar dos seres perfeitos como aprendizes. A questão a fé transporta montanhas. Estudamos sobre a emoção, a razão e a intuição na fé. Poder-se-á definir o que é ter fé. Novamente, somos remetidos ao coração, porque fé é um sentimento divino que todos nós vamos desenvolvendo. No homem, a fé é um sentimento inato, porque todos nós fomos criados por Deus, todos nós trazemos esse sentimento divino em nós. Virtude é o resultado de experiências incomensuravelmente recapituladas na vida. Eis a questão de estamos aqui, treinando paciência, treinando tolerância, treinando fraternidade, treinando perdão, treinando aceitação. E assim vamos treinando, repetidamente, não cansar. Vamos adiante aqui. Buscais e achareis. Nosso último capítulo que refletimos aqui hoje é uma conquista é uma proposta para a autodescoberta ou autotranscendência. Temos o passado a resgatar, o presente a viver e o futuro a construir. Emmanuel. Autodescoberta. Quem sou eu? Dessas reflexões breves que passamos, somos filhos de Deus, somos criaturas de luz, temos o amor em nós. Não importa o que foi passado lá atrás, tudo é aprendizagem na alma, no espírito. O presente a viver em Deus, não segundo a matéria, mas que o espírito se sobrepõe à matéria. E o futuro a construir, quando? Amanhã, hoje. O futuro é o minuto seguinte do que eu estou vivendo agora. Se são tomadas de decisões assertivas, o futuro mais feliz. A doutrina espírita fulge na atualidade diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos. Esse é o objetivo do Espiritismo. Por isso que colocamos a ciência psicológica do ser. Direcionando em nós próprios a fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionado com a liberdade de fazer o que se deve. Felizes de todos nós que escolhemos fazer o que devemos, porque nos tornamos felizes já nesta existência. Por isso que Jesus nos vai convidando ao cumprimento do dever. Cumprimento do dever, meus amigos, não é nada mais do que aquilo que nós rogamos no plano espiritual vir fazer aqui na Terra para construir a nossa felicidade. Então só pode ser coisa boa para todos nós. Renúncia, sacrifício e dedicação ao bem coletivo em detrimento dos interesses personalistas são o caminho orientado por Jesus. Renúncia não é mais o que eu quero o tempo inteiro. Preciso sair dessa casca do egoísmo. Sacrifício do orgulho e do egoísmo, que são as chagas da humanidade. E dedicação ao bem coletivo. O único bem que é duradouro é o que nós fazemos para a coletividade, não somente para mim, porque pode estar muito o egoísmo.
E para finalizarmos, as palavras da Joana de Ângeles, que diz: a gratidão é um sentimento mais profundo e significativo, porque não se limita apenas ao ato da recompensa habitual. É mais grandioso porque traz satisfação e tem caráter psicoterapêutico. Portanto, Evangelho, a ciência psicológica do ser. O Evangelho vem falar das leis de Deus e o entendimento, o acolhimento, a aceitação e a vivência delas. É um processo psicoterapêutico para todos nós, espíritos, filhos de Deus em evolução. Que Jesus nos abençoe a todos, que possamos estar sempre motivados para aprender mais, para ir além daquilo que a gente aprendeu em termos do cultivo das virtudes, que são os valores reais do que nós vamos estar levando conosco. Desejando paz a todos. E agora não sei se nós estamos chegando no final do tempo, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, no final nós estamos à disposição para esclarecimento. Agradecidos pela oportunidade.